Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre este livro incrível do Luiz de Pirandello, Um, Nenhum e Cem Mil. Gente, eu juro que eu não esperava a profundidade que tem esse livro. Aguardem aí, Bom, pessoal, eu escolhi esse livro para a gente ler no grupo Autores Latinos. Primeiro porque é um autor italiano que eu nunca havia lido. Segundo porque estamos tentando ler vários autores que ainda não foram vistos aqui pelos grupos de leitura, né? E também me disseram que era um livro que ele escreve com humor, um humor um tanto ácido. Então eu fiquei curiosa, né? Como todo mundo. Bom, o livro começa com um pouco de humor, digamos assim, tá? É um casal conversando, né? O nome dele é Vitangelo Moscarda. E a esposa dele, esqueci o nome dela, gente, como é que é? Dida, né? Dida, ele a chama de Dida, não sei qual é o nome. Mas enfim, ela, entre outras coisas, fala para ele que ele nunca tinha percebido que o nariz dele é um pouco torto para a direita. Aí ele fica meio intrigado. Quê? Aí ele vai correndo para o espelho se olhar e realmente ele constata que é um pouco torto, sim, mas nada, né? Nada. Enfim. E ele fica muito chateado com isso, né? E ficou bem chateado mesmo com ela. Depois ela começa a dizer também que as sobrancelhas dele parecem dois acentos circunflexos. Enfim, ela encontra alguns defeitos na fisionomia, né, na pessoa dele. Bom, passado esse momento assim, ele começa a pensar, né, em como ele se vê a si mesmo, em como as outras pessoas o veem. A princípio, na matéria, tá? Então, isso já mexe um pouco com ele. Ele começa a pensar, a filosofar, que, na verdade, ninguém se vê, mesmo você se olhando no espelho, você sabe que você não está se vendo exatamente como você é, você vê ao contrário, né? Você não consegue se ver. E cada uma das pessoas à sua volta, do seu convívio, te veem de uma forma. Por exemplo, a mulher dele enxergou o nariz torto. Ele já tem 28 anos. E outras pessoas nunca haviam enxergado isso. Vocês compreendem? É por aí que ele quis entrar. Agora, deixa eu contar para vocês. Ele é um cara super rico, hiper rico, filho de banqueiro. O pai dele faleceu, deixou tudo para ele. E ele nunca se interessou por nada. Ele não toma conta de nada. Ele tem uns funcionários, o Quanzoldo, sei lá, uns nomes esquisitos, gente. E o Firbo, que tomam conta para ele do banco e de todos os negócios, né? Ele nunca havia se interessado, então ele vive assim ali à toa, né? Sei lá, uma vida meio fútil, digamos assim. Isso tudo mexe muito com ele. Ele fala assim: nossa, como será que os outros me veem, né? E por dentro, eu sou uma pessoa. Ele se considera um cara bacana, um cara simpático, enfim. Mas será que todos o veem assim? Não. A maioria o vê como eles costumam chamar de usurário. Ou seja, o dono de banco é aquele que empresta dinheiro, né? Eu aprendi isso quando eu estudei economia, gente. É aquele que pega dinheiro de quem tem, empresta para quem não tem e ganha com isso, tira lucro com isso. Essa é a função do banco, do banqueiro e dos herdeiros do banqueiro, compreendem? E isso causa inveja nas pessoas, causa raiva, causa indiferença. Então ele era um cara que, assim, sabe, ninguém dava muita bola para ele, digamos assim, nem mesmo a esposa dele. E isso tudo, ele nunca tinha feito essas reflexões. Então, ele começa a pensar. A esposa dele chama ele de Gengé, Vitangelo, né? Gengé. É um apelido
meio carinhoso. O italiano, ele costuma apelidar as pessoas de seu convívio. Mas aí ele começa a falar, nossa, esse apelido é pejorativo, é não sei o quê, e por que será que me chama assim? E assim, esse Gengé existe só para ela. É a pessoa dele que ela enxerga. Tá? Isso tudo me fez ter bastante reflexões acerca da vida mesmo, né? Isso não é só aqui no livro, é com todo mundo. Comecei a pensar, eu me enxergo de um jeito, por dentro e por fora. O que será que os outros pensam de mim? Algumas pessoas até, às vezes, externam isso, mas a maioria não, né? Será que as pessoas pensam mal de mim e eu não percebo? Porque, gente, é involuntário, a pessoa não percebe. Parem e façam uma reflexão acerca de vocês mesmos, tá? Como você acha que as pessoas de fora te veem? E como você vê essas pessoas? Muitas vezes a gente também pode achar, olha, fulano é antipático, fulana é assanhada, sei lá, qualquer coisa assim. E a pessoa, na verdade, não é. É você que está vendo isso na pessoa. Olha, eu sei que é um livro tão reflexivo, gente, tão reflexivo. Ele para falar, é até filosófico e também mexe um pouco com o lado da espiritualidade. Por incrível que pareça, pelo menos foi o que eu entendi. Escutem esse trechinho. Nascer é um fato. Nascer em um tempo ao invés de outro, como já disse, e deste ou daquele pai, e nesta ou naquela condição, nascer homem ou mulher, na Lapônia ou no centro da África, bonito ou feio, com corcunda ou sem corcunda, são fatos. Tempo, espaço, necessidade, sorte, destino, acasos, armadilhas da vida. Desejam existir? Há isto. Não se existe em abstrato. É preciso submeter a existência a uma forma e por algum tempo ficar nela, aqui ou ali, assim ou assado. E tudo, enquanto dura, leva consigo a pena de sua forma, a pena de ser assim e de não poder mais ser diferente. Aquele deficiente ali parece gozação, uma brincadeira mais ou menos possível por apenas 1 minuto e chega. Depois se levantará desenvolto, ágil, alto, qual nada. Sempre assim, por toda a vida, que é uma só, e precisa se resignar a passá-la toda assim. Então, o que ele diz assim? Aqui, a pessoa, quando nasce daquele jeito, né? Para você viver, para você ter uma experiência encarnada, você precisa de uma forma. E é assim que você, através do seu pai e da sua mãe, que você vem ao mundo, né? Aquela forma você vai integrar ali o seu espírito e você vai viver aquela existência. Ninguém nunca sabe por quanto tempo. Alguns ficam mais tempo, outros menos. É isso que ele quis dizer. Alguns nascem defeituosos, infelizmente. Não sabemos. Segundo a doutrina espírita, dizem que a pessoa que nasce defeituosa, em outra vida, provavelmente ou cometeu suicídio, ou alguém, sei lá, de alguma forma, às vezes você nasce com uma marca de nascença. Dizem que às vezes é tiro que você levou e nasce aquela marca, onde você levou o tiro, olha só. Outros nascem defeituosos, faltando um dedo ou um braço. Tudo tem a ver com as vidas anteriores. Não sei se é verdade, um dia a gente vai descobrir, né? Outra coisa que ele fala aqui, ó, também ligada à espiritualidade, a meu ver. Quando se faz uma ação, ela não muda mais. Quando alguém faz algo, mesmo sem que depois se sinta e se veja na ação feita, aquilo que fez permanece como uma prisão para ele. Se vocês se casaram, ou mais materialmente, se roubaram e foram descobertos, se mataram, as consequências de suas ações os envolvem como espirais e tentáculos e lhes pesa como um ar denso, irrespirável. A responsabilidade por essas ações e suas consequências, indesejadas ou não previstas, que vocês assumiram. E como se livrar delas? Não há como se livrar, né? O que quer dizer isso? Que as ações, assim como as formas, determinam a minha realidade ou a de vocês. Por quê? Que sejam uma prisão, ninguém pode negar. É aquilo que a gente fala.
quando você está encarnado, você está preso dentro daquele corpo. E você não tem o direito de tirar a própria vida. Não. Se você quis encarnar, você tem que cumprir a sua missão até o final. E os seus atos, até mesmo muitas vezes por pensamento, é de sua responsabilidade, não é responsabilidade de ninguém. Tá? E o que você faz, né? Muitas vezes retorna, em geral retorna. A gente costuma dizer que é a lei do eterno retorno. Retorna para você, muitas vezes triplicado. Por isso, a gente tem que fazer sempre o bem e não o mal. Quem faz o mal, recebe o mal. Quem faz o bem, recebe o bem. Essa é dentro da doutrina, tá? Mas aqui no livro, eu achei muito interessante, um livro escrito entre 1916 e 1926, quando ele foi publicado, nem se falava nessas coisas, né? Eu achei ele, além de tudo, um visionário, tá? O Pirandello. E bom, e por aí vai, continua a história, gente. Para vocês terem uma ideia, a coisa fica de uma forma, porque ele fica alucinado com essa ideia de que ele é um, ou ele é nenhum, ou ele pode ser 100.000 diferentes, porque cada pessoa que o vê de forma diferente. É por isso nenhum e 100.000. É o que ele se acha, né? Nenhum, para algumas pessoas, tanto faz. Ou 100.000 diferentes, entenderam? E a coisa vai assim, ele começa a falar isso para todo mundo, as pessoas começam a achar que ele está enlouquecendo, a própria esposa dele acha que ele está enlouquecendo, até que ele toma uma decisão. Ele sabe que tem um senhor que o pai dele deixava morar numa das casas deles, porque além do banco eles tinham casas de aluguel, sem pagar. E ele resolve dar uns 5 minutos nele, tirar o cara de lá de qualquer forma. Pega e manda despejar o cara. O cara fica revoltadíssimo, horrorizado, todo mundo ficou horrorizado com o que ele está fazendo. Mas no mesmo dia, ele passa uma outra casa maior, mais bonita, no nome desse cara. Então, vejam bem, ele quis fazer o bem, mas ele não soube como fazer o bem, ele fez o mal primeiro, né? Sabe? Então, o que eu acho, a meu ver, essa ideia é o seguinte: o que você faz de mal, muitas vezes ou sempre, se sobressai ao que você faz de bem. Olha que coisa horrível. O que você fez de bem é esquecido, o mal prevalece. Observem na vida se não é assim, na vida dos outros e na sua própria. Bom, entre outras coisas, a história vai indo, né? No final, a família, a esposa dele, ele chega até meio que a agredir a esposa dele, que ele fica muito nervoso. A esposa dele, os funcionários do banco, né, os outros acionistas, né, o sogro dele, inclusive, é um dos acionistas do banco, resolvem que vão interditá-lo, porque ele está louco. E ele tenta se socorrer através de uma amiga da esposa dele, a Ana, qualquer coisa, não lembro o nome dela. Ela se dispõe a ajudá-lo, levando-o para conversar com um monsenhor e com um bispo, porque naquela época a igreja ela tinha muito poder, né? Muito poder, inclusive em resoluções políticas ou que envolvessem esse tipo de coisa, né? De interdição, né? Bom, então ele vai só que ele vai, ela marca para ele conversar com esse monsenhor, né? E lá ele dá a ideia para ele: não pode deixar, eu vou falar com a sua esposa, vou falar com os funcionários, com os acionistas, ninguém vai interditar você, não, fica tranquilo. Aí ele fica mais tranquilo, né? Só que essa moça, ela estava com... Eu não entendi muito bem. Quem entendeu melhor, depois me explica. Aparentemente, ela era solteira. Ela estava com intenções com relação a ele. Ela sabia que ele estava meio que separado da esposa. Sabe, intenções de seduzi-lo de alguma forma. Eu não entendi muito bem. Na hora que ele vai encontrar com ela lá num convento, ela marca um encontro num convento, ela sem querer ou por querer, dá um tiro no próprio pé. E ele fica desesperado, ele a pega no colo, ele leva para o hospital, né, para salvá-la e tal. E ela depois fica ali numa cama um tempo,
E ele vai visitá-la sempre e tal, e começam a conversar aqui e ali, e ele começa a perceber que ela também tem algum interesse nele. E quando ela o atrai de uma forma, ele resolve meio que abraçá-la, ela pega o revólver e dá um tiro no peito dele. Gente, eu fiquei tão chocada nesse pedaço que eu falei assim, mas qual era a intenção dela? Se vingar pela Dida, pela amiga? Não sei, não consegui entender. Mas isso é coisa do livro também. Ele levou um tiro no peito, mas ele consegue se recuperar. Aparentemente deve ter sido meio de lado, não sei, não explica aqui. E vai parar no hospital também, naturalmente, tal. Então, ou seja, por causa de de um simples comentário da mulher dele lá no início, aconteceu tudo isso na vida dele, né? Tudo isso. E ele começou, que nem ele fala, ele começou a se ver de outra maneira. Ele começou a entender como as pessoas estavam vendo ele. E também começou a entender o que era realmente o casamento dele, né? Será que era bom o casamento dele? Será que a mulher dele... Ele começa a achar que a mulher dele, na verdade, e o sogro eram inimigos dele. Nunca gostaram dele. Queriam apenas o seu dinheiro. E aí o final eu não vou contar, né? Porque vocês precisam ler o livro. Eu já contei quase tudo, né? Eu me empolgo, desculpa, gente, porque é demais. É reflexão o tempo inteiro. Eu gostei muito, tá? Para mim é um nota 5. Quero ler tudo do Pirandello agora. Tem, olha, cheio de marcação, todo rabiscado o livro, ó. Porque vai me chamando a atenção, eu vou rabiscando, e vou refletindo, e vou pensando, e vou já bolando o que eu vou falar aqui para vocês, o que eu vou conversar com o pessoal na nossa live, nosso bate-papo, né? Que a gente faz sempre depois que termina os livros. Gente, fiquei encantada com o Pirandello, tá? Tá bom para vocês? Era isso que eu queria contar. Agora eu quero... Ele tem vários livros interessantes, né? Tem aqueles 6 personagens à procura de um autor. Acho que é isso. Deve ser muito interessante, né? Porque tem algo a ver com escrita, com livros, né? Fiquei louca para ler. Ele tem alguns outros, agora eu não lembro. Inclusive eu achei um aqui, né? Da outra vez. Tem esses 6 personagens, eu acho. Lembra que tinha 2 peças aqui? Eu vou pegar, peraí. Oi, gente, já peguei, olha. Lembra que eu mostrei das minhas preciosidades? Então, o falecido Mattia Pascal, que eu tenho em casa, esse livro que eu ganhei de presente há alguns anos e ainda não li. E 6 personagens à procura de um autor. Naturalmente eu não vou ler aqui, porque dá uma olhada a letra, gente. Nossa Senhora. É muito miúda, né? No último caso a gente até lê, né? Mas, como eu tenho em casa, eu disse, ó, os 6 personagens é um teatro. Ele escrevia mais peças de teatro, né? Escreveu muitas. E romances, se eu não me engano, são 7 ou 8 que ele escreveu só. E é isso. Vamos continuar a ler Luigi Pirandello? Quem topa, escreve aqui para mim, tá? Quem também gostou, escreve. Quem não gostou, também escreve, tá? Vou adorar saber. Um beijo, gente. Obrigado. Tchau.